Salve os irmãos com a paz do Senhor. E nós temos iniciado um estudo do Apocalipse e eu tenho deixado gravado algumas mensagens e muitos irmãos pelas quais têm iniciado comigo se perderam na caminhada porque as mensagens foram gravadas somente a partir do capítulo 5. E muitos só ouviram o estudo ao vivo, presencial. Mas hoje, pela misericórdia de Deus, já estamos conseguindo gravar e logo vai ser transmitido pelo YouTube. É uma atividade nova para mim e eu não sei até onde vai, como vai, mas eu vou começar novamente no livro do Apocalipse, fazendo um resumo. E para aqueles que já têm as mensagens gravadas no YouTube, que pegaram pela metade, não sabem ao certo ter um discernimento, eu vou fazer um resumo bastante rápido e prático, desde o primeiro capítulo até o capítulo 5, onde nós paramos falando sobre os livros, né? E os livro da Árvore da Vida, e o livro da vida, e o livro da vida do Cordeiro. Acho que essa mensagem já está gravada. Eu quero lembrar os irmãos que nós estamos não estudando capítulo por capítulo, mas estamos estudando quase que versículo a versículo. E nem todos têm assim, ainda não ouvi nenhum estudo completo do Apocalipse ao vivo pela televisão, mesmo pelo YouTube, a respeito do Apocalipse. É uma responsabilidade muito grande, porque há muita maneira de interpretação. Mas o meu objetivo não é causar polêmica, meu objetivo não é levar dúvida, porque o Apocalipse é a revelação, como diz no capítulo 1, versículo 1, é a revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e notificou a João, seu servo. Então, se nós somos servos de Deus, nós temos que atender o chamado e a ordem de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui no versículo 3, o versículo 1, ele diz: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas. Por quê? Porque o tempo está próximo. Então nós temos aqui a primeira parte, no capítulo 1 do Apocalipse, e João, que recebeu a revelação, ele diz: eu fui, no versículo 10, eu fui arrebatado em espírito, só estou fazendo um resumo, no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, né? E aí ele continua mandando para as 7 igrejas da Ásia. E no versículo 12 ele diz: e virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro. É importante aqui que ele, no versículo 10, ele diz: e fui arrebatado em espírito. Então João, na ilha de Patmos, ele recebe essa revelação. E esse eu fui arrebatado em espírito, já falei, dentro de outros estudos, quando, por exemplo, ali no capítulo 8 de Atos,
quando Felipe ele foi pelo Espírito conduzido ao deserto para falar com aquele eunuco, e depois do ato que ele conversou com o eunuco, o eunuco foi batizado. Não vou entrar por menores, porque eu creio que estou ministrando a Bíblia para as pessoas que querem entender um pouco mais. Já passei essa parte. E quando ele foi batizado e o eunuco foi para a sua casa, Felipe foi arrebatado e foi voltado. Em João, ou melhor, em Mateus, no capítulo 4, Jesus também foi levado pelo Espírito, conduzido ao deserto para ser tentado, né? Então, tem muitas passagens na Bíblia Sagrada que não era estranho, não era novidade para os apóstolos, os crentes da época, os mesmos judeus, a questão de ser arrebatado em espírito, assim como o apóstolo Paulo fala: eu conheci um homem que no espírito, fora do espírito, no corpo, fora do corpo, não sei. Está registrado no capítulo, em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 2 a 4. E ele viu coisas inefáveis, coisas maravilhosas que o homem não devia nem compreender, nem entender. Então, o arrebatamento em espírito era uma obra de Deus, e Deus revelava exclusivamente para os seus servos, como está aí no versículo 1. E ele começa, quando ele foi arrebatado, no versículo 12, ele: virei-me para ver quem falava comigo. E aí ele começa a revelar quem falava com o apóstolo João. E ele começa a falar toda a característica. Ele disse no versículo 3: e no meio dos 7 catiçais, um semelhante ao filho do homem, vestido até os pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. Aqui João vê Jesus glorificado, vê Jesus diante do trono de Deus, vê Jesus de uma maneira diferente que os homens viam, conforme Isaías capítulo 53, que ele era um homem sem aparência, homem de dores, homem de que os homens escondiam o rosto, era sem formosura, e não víamos nele beleza nenhuma para que os desejássemos. Mas ele foi oprimido pelas nossas dores e moído pelas nossas transgressões, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Mas aqui João vê Jesus de uma maneira digna, uma maneira gloriosa. Jesus já tinha mostrado para Pedro, Tiago e João, quando levou eles ao monte, se transfigurou-se perante eles. E Pedro e Tiago e João viram Jesus transfigurado. Ficaram tão admirados que disseram para Jesus: ah, Senhor, como é bom estar nesse lugar. Se queres, fazemos para ti 3 tendas, uma para Moisés, outra para Elias e outra para ti. Em outras palavras, não queriam sair da presença de Jesus. Eu não posso descrever aqui essa noite a transfiguração de Jesus, como era um Jesus transfigurado. Mas eu creio que a glória de Deus desceu sobre a pessoa de Jesus, como desceu sobre Moisés quando ele descia do monte pela segunda vez.
Pela primeira vez os filhos de Israel correram, desapareceram, porque não resistiram à glória de Deus brilhar sobre os montes. Fogo, tremor e uma voz do Todo-Poderoso que soava. E os filhos de Israel disse para Moisés: sobe, Moisés, fala, porque nós não suportamos a voz de Deus. Mas a segunda vez que Moisés sobe, depois de um ano, mais ou menos, traz novamente as tábuas da lei, e diz a Bíblia que o rosto de Moisés resplandecia, a ponto de que o povo pediu a Moisés: coloca um véu no seu rosto para que nós podemos olhar para ti. O mesmo acontece no capítulo 7 de Atos, quando Estevão é apedrejado. Ele viu a glória de Deus e o Filho do Homem de pé na destra do Todo-Poderoso. Isso é maravilhoso, isso é glorioso, isso é eterno, é sublime. É profundo demais para que nós podemos compreender, mas quem ama a palavra de Deus e observa os seus mandamentos, por causa disso aqui no versículo 13 ele diz: bem-aventurado. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guarda as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. O que é bem-aventurado? Bem-aventurado é muito mais que feliz. E outras tradições, principalmente na tradição católica, mudaram a palavra bem-aventurado para feliz. É diferente. A felicidade se conquista aqui na Terra. Você pode conquistar a felicidade. Eu sou feliz porque eu tenho um bom carro. Sou feliz porque eu tenho uma boa casa. Sou feliz porque estou rodeado de amigos. Sou feliz porque sou bem-sucedido na vida. Essa felicidade momentânea, passageira, terrestre, e que amanhã depois posso empobrecer, posso não ter saúde, posso perder a esposa, posso perder os amigos ou observar que nem todos são amigos. E aí é onde está a felicidade. Foi-se, desapareceu. Mas a bem-aventurança, ela vem dos céus para a terra, para mim, para você. A Bíblia está cheia de bem-aventurados. Bem-aventurado é o varão, Salmo 1, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será comparado a quem? Pois será comparado à árvore junto a ribeiros de água, e dá nos seus frutos na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. Lá no Salmos de 128 também fala: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. E aí ele fala da sua esposa. Aí ele fala dos seus filhos, que é como oliveira, que é como videira, ao lado da tua mesa, ao lado da tua casa. Bem-aventurado aquele que recebe essas dádivas do céu. Também fala sobre a bem-aventurança, sobre a vida de Maria. Tu és bem-aventurada entre as mulheres. Glória a Deus. Porque do teu ventre sairá aquele que regerá as nações. O Emanuel, Deus conosco. Maria foi uma bem-aventurada também. Não precisamos adorar ela, nem reverenciar, mas em outras palavras, sentir uma inveja santa, porque nós também somos bem-aventurados.
E você que está ouvindo, você é um bem-aventurado. Preste bem atenção no versículo 3. Bem-aventurado é aquele que lê. E os que ouvem as palavras dessa profecia. Então, esse trabalho aqui, para aqueles que vão acompanhar a partir de hoje, eu creio, você é um bem-aventurado. Glória a Deus. E a partir de hoje tudo vai mudar na sua vida. Muitas coisas vão mudar. E continuando no capítulo 1, ele vê a revelação. E ele diz assim, uma revelação profunda para nós. Capítulo 1, versículo 18, e o que vive, né? Os 17, ele diz assim, eu, João, né? Quando vi, cair aos seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, a sua mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último. Jesus na sua glória, falando com João, João se humilhando, e ele diz, eu sou o primeiro e o último, e o que vive foi morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Glória a Deus. Então nós servimos um Jesus vivo, presente, imanente. Não sentimos somente a sua presença externa, mas a sua presença interna através do Espírito Santo. Pensaram que tinha matado Jesus. Saulo, rei dos judeus, colocavam numa cruz, e acima da cruz a mensagem de desdém através dos romanos. Salve o rei dos judeus. Em outras palavras, estavam dizendo assim, olha, o que nós fizemos com o rei dos judeus, crucificamos, não é nada para nós. Para Roma, esse não é nada. E pensaram que tinha apagado a história e que somente Roma tinha o domínio do mundo, assim como pensou Nabucodonosor, assim como pensou Ciro, assim como pensou Hitler, e assim como muitas nações estão pensando a respeito de Israel, que é a menina dos olhos de Deus. Um dia esse mesmo Jesus vai voltar. Primeiro vai receber a igreja, que é eu e você, os bem-aventurados. Depois parte dos judeus. E por fim a condenação daqueles que não quiseram, daqueles que tentaram novamente matar Jesus. Lá no passado mataram Jesus, entre aspas, colocaram o corpo de Jesus numa cruz. Mas o Espírito Santo, a glória que estava não no corpo, mas o mistério do Espírito, ele abrangeu nossos corações. E um dia há de voltar para buscar esses bem-aventurados, esses que aceitaram o reino de Deus nos seus corações, nas suas vidas. Ele disse, eu que vive e fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. E aqui tem um amém. Conclusão. Mas continua assim, ó. E tenho as chaves da morte e do inferno. Aí é que é o problema. Aí que começa a briga. A grande causa. E tenho a chave da morte e do inferno. Diz para mim, você tem medo de morrer? Quem tem medo de morrer não é salvo. Desculpa a expressão, mas o salvo
espera a morte como um veículo que vai levar ele à presença de Deus. Uhum. Paulo tinha essa experiência. Por que os apóstolos, presta atenção, por que os apóstolos foram martirizados? Quando Jesus disse, vós sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. A palavra testemunha eles mudaram, era tão forte, que se Jesus dissesse assim, ó, vós sereis os meus mártires, vocês vão dar a vida pela minha causa, eles jamais queriam, olhando na ótica humana. Mas como os discípulos tinham recebido a ação do Espírito Santo nas suas vidas, eles disseram, não, Senhor, mata-se o corpo, mas a alma e o espírito está diante de Deus. Então, por causa disso, Jesus disse assim, eu tenho a chave da morte e do inferno. Você não vai para lá. Você vai diante da minha presença. É maravilhoso isso aí. Eu podia pregar mais umas 2 horas, ou a vida inteira, sei lá. Para encorajar você a aceitar a Jesus. E crer em Jesus. Confiar em Jesus. Servir ao Senhor. Ter a felicidade. Ter a graça de Deus. Sentir o gozo da salvação e a alegria da vida eterna. Olha como é profundo. Eu estou olhando ali no meu, não sei se já é 21 minutos. Meu Jesus, como passa ligeira a hora. Mas vamos continuar essa parte, daqui a pouco eu interrompo, começo outro. Eu tenho a chave da morte e do inferno. E ele continua no versículo 19, escreve as coisas que tens visto e as que são e as que depois destas hão de acontecer. Então o livro do Apocalipse, ele é a revelação de Jesus Cristo para as que são, aquelas que eram na época, no momento em que João estava escrevendo seus livros, e depois destas, o que hão de acontecer. Então João tem a revelação daquilo que estava acontecendo naquele dia, naquela época, contra os judeus, contra os cristãos, o que Roma estava fazendo, porque era a terça parte da terra pertencia aos romanos. É engraçado que Jesus veio naquele tempo, na plenitude. Deus sabe, Deus é soberano, Deus sabe todas as coisas. Então eu vou explicar a razão pela qual Jesus veio nessa época. E ele continua dizendo, e aqui nós temos esta parte que muitos intérpretes interpretam o Apocalipse, e eu não vou questionar, porque só para os irmãos entenderem, eu estudei a teologia por muito tempo, e não vou falar sobre teologia, um dia eu vou falar somente o que são as teologias, e eu posso discutir com qualquer pessoa. Poderia explicar o que é a teologia romana, feminista, a teologia batista, dos presbiterianos, dos luteranos, o que é calvinista e arminianista, e o que é a teologia nossa do pentecostalismo clássico, mais exclusivamente da Assembleia de Deus, só tem 100 anos, que é considerado teologia, que tem doutores e mestres. Dentre todas essas teologias, existe a teologia preterista. O que significa? Aquelas pessoas que creem que o Apocalipse só foi válido para aqueles dias dos apóstolos. Por exemplo,
Muitos, não condeno ninguém, eu não quero levar polêmica para ninguém em nome de Jesus, mas muitos dizem assim, olha, os dons do Espírito Santo foi só para aqueles dias. Os milagres foram só para aqueles dias. Na verdade, o apostolado, sim. O apostolado, sim. Mas os dons, os ministérios, que o apóstolo escreveu no capítulo 12 de 1 Coríntios, que Deus deu. Deus deu. E não creem também nas profecias. Também diz que os profetas vieram até João, uma interpretação erradíssima. Não, profeta não existe. E onde está o dom da profecia que nós acreditamos? Eu tenho quase 70 anos, mas se eu fosse viver mais 70 anos, seria pouco para explicar todo o conhecimento que Deus me deu e tem. Porque já tenho 50 anos de fé. Não é a fé que vai me levar para o céu. 35 anos de ministério pastoral também não vai resolver nada. Mais 7 anos de teologia em Joinville, a primeira faculdade aprovada pelo MEC, também não. Mais 2 anos de pós, esqueci o nome agora. Não é isso. Mas eu tenho zelo pela palavra de Deus desde a idade de 13 anos, quando comprei a primeira Bíblia na Igreja Católica. Vou continuar para os irmãos terem um pouquinho de conhecimento da minha pessoa. Naquela época, minha mãe, sendo uma mulher temente a Deus, sempre conduziu a igreja, ainda que estava na Igreja Católica, ela era luterana. E me ensinou, pelo menos, a me mandar para a igreja, porque ela era cancerosa e não conseguia sair dentro de casa. Mas você vai para a igreja. E lá na igreja, naquela época, eu aprendi a amar a palavra de Deus pelos primeiros padres. Padre Caetano, Padre Tiago. E nós íamos na missa das 8, e nós ganhávamos um cartãozinho, e naquele cartãozinho nos dava o direito para ganhar presente no final do ano. E aquele cartãozinho também valia e carimbava para nós assistir o cinema das 2. Naquele tempo, o cinema era aquelas taxinhas, botava assim num projetor, e parecia lá a imagem de Moisés, a imagem de Jesus, a imagem de Davi, a imagem de Sansão. E o padre falava, olha, assim, assim, levando na nossa mente o amor à palavra de Deus. Depois veio aquela outra, era um projetor que girava assim, e pela fita, aí vinha histórias, 10 mandamentos, Sansão e Dalila, e Ben-Hur, e aquelas histórias antigas. E nós, como crianças, se apaixonávamos por aquilo. Daí cortava, arrebentava a fita, e aquele projetor era tocado a bateria, não existia luz elétrica, e virava numa pandemia, as crianças viravam a gritar e vaiar, e o padre ficava brabo, ó, se você não ficar quieto, não emendo mais isso aqui. Lá tentava emendar, não sei como é que é, e girava de novo, contava num bom já. Arrebentava de novo. A tribulação aqui. E na doutrina para a crisma, o santo crisma, a confirmação, ele disse, olha, todo cristão que é cristão devia ter uma Bíblia em casa. E ler a Bíblia. Fazer que nem os crentes, a primeira vez que ouvi a palavra crente. A Bíblia do cristão deve ter cheiro de sovaco, porque ele sempre carrega a Bíblia debaixo do braço. A Bíblia não é um amuleto para colocar em cima para expulsar o espírito.
como se faz para expulsar pernilongo. A Bíblia é a palavra de Deus. E aquilo entrou no meu coração. Eu comecei a trabalhar na serraria do Arnoldo Werner, em Rio do Sul, com a idade de 13 anos. Eu ganhava R$ 15 por mês para minha mãe e a minha irmã mais nova. E eu fui lá atrás da Igreja Católica, em Rio do Sul. Ainda existe ali uma livraria, uma secretaria. Hoje, naquele tempo, era só uma salinha simples. E fui lá, falei com a senhora. Eu disse para o meu patrão, que foi meu padrinho de crisma, me dá um tempo e eu vou lá comprar uma Bíblia. Vai. Eu disse, vai levar só umas 2 horas, porque eu andava de a pé. Ele disse, vai. Ele disse, vai. Ele era meu padrinho de crisma. E eu peguei R$ 10, que era mais do que a metade do meu pagamento, eu ganhava 15, e fui contente lá comprar uma Bíblia. E cheguei lá, vim aqui comprar uma Bíblia. Ela disse, não vendemos Bíblia para criança. Ué? Mas o padre Caetano me mandou comprar. Ele disse que todo cristão devia ter uma Bíblia. Não, ele não tá. Não vendemos Bíblia para criança. Eu digo, mas então não podemos conversar com o padre Caetano? Disse, pode. E fomos procurar lá no colégio Dom Bosco, porta por porta, não sabíamos que ele estava lecionando naquela época, vários seminaristas. E bateu, e ele foi atender, e olha, esse piá aqui, ele está querendo comprar uma Bíblia. E eu olhei para ele e disse, o senhor é que mandou. Sou catequista, né? Eu mandei. Vendeu a Bíblia para ele, e eu voltei todo contente do lado dela. Era longe, não? Quando cheguei lá, ela me apresentou a Bíblia. Ela disse, a Bíblia é R$ 30. Vamos dizer que fosse 300 hoje. Eu não tenho 30. Eu só tenho 10. Mas nós não vendemos a prestação.